Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, só o teu nome é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Bom dia, gente querida. Tudo bem com vocês? Estamos novamente, eu e meu amigo Rafael, aqui no nosso programa Sintonia com a Alma, o nosso programa mensal, onde a gente tem a oportunidade para ouvir boas músicas, ter uma reflexão, um tempo para estar juntos e orar também. Fomos acolhidos com essa música Doce Nome de Jesus. Particularmente é uma música muito bonita, eu gosto dela e tem a ver com o que o apóstolo Paulo falou, que no nome de Jesus há poder. Nesse nome a gente encontra poder, graça, né, Rafael? Amor, e é uma música tocante, que toca o coração. Eu sempre digo, né, quando há uma inspiração do Espírito Santo, podemos dizer assim, a melodia ela acompanha o texto. Eu acho que é isso que a gente percebe, né? Sabe quando a gente sente aquele arrepio, quando a gente percebe que fala com a gente de alguma forma, isso é porque há uma inspiração dentro disso, né? Não é uma letra por uma letra, é uma melodia por uma melodia. Não, há um porquê ali, né? E eu acho que é isso que a gente sente, né? Nessa música e também em outras. Com certeza. Mas essa, como eu coloquei, particularmente, ela Comunica, né? comunica, né? Aham. Esses tempos eu ouvi. Foi tocada, inclusive, no último encontro de espiritualidade e música. Ela Certo. foi cantada. Aham. E você sabe que durante a semana toda ela ficou na minha mente, a música. Uhum. É impressionante, porque parece que quando você está assim, em alguns momentos, lembrar do nome de Jesus, lembrar dele, acalma o nosso coração, né? Sim. Nos dá força e de a gente saber que a gente não está sozinho, né? Isso É é muito, verdade. muito importante. Mas nós vamos ouvir outra música, Rafael. Sim. Vamos ouvir uma outra música antes da nossa reflexão. Então, eu quero desejar que você seja muito bem-vindo, bem-vinda, né? Você que está nos acompanhando, é um privilégio, é uma honra a gente poder estar aqui juntos no nosso programa Sintonia com a Alma. Que a nossa alma esteja em sintonia com Deus e que também nós sejamos em sintonia um com o outro. E vamos ouvir o próximo Amém. hino cantado pelo nosso amigo regente Rafael.
quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre si tomá-la e não se envergonhar de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor na minha vida vejam, que todos o amor na minha vida vejam. Essa música também, ela é tocante. Nesses últimos dias, né, Rafael, nós estávamos celebrando a Páscoa. Sim, verdade. E na Sexta-feira Santa, aqui na comunidade, a gente teve um momento muito especial. A gente colocou uma cruz aqui no altar e eu trouxe as 7 últimas palavras de Jesus na cruz. E à medida que a gente ia falando da cada frase que Jesus disse na cruz, até chegar o momento em que ele entrega o seu espírito, foi dado uma martelada. Então, algo assim bem impactante, né? Para que as pessoas pudessem perceber o sentido e o valor da cruz. Sim. O que significou a morte de Jesus, o que significou não só como uma experiência lá do passado, mas o que significa para nós também a cruz como salvação, como marca de doação de Deus por amor a nós. E foi muito forte, muito impactante. Quem participou assim do culto presencialmente foi também transmitido, mas aqui presencialmente as pessoas foram assim, ficaram tocadas, emocionadas, né? Porque a crucificação era algo comum naquele período, né? E a gente está distante. Parece que quanto mais distante a gente fica, a gente não consegue mais imaginar de fato o que era isso e a dor que foi isso. Exatamente. Né? Porque imagina isso, a gente escuta essa história de Jesus desde criança, né? Mas parece que às vezes a gente não sente mais essa comoção ou essa dor, né? Que eu sempre digo assim, nós temos filhos pequenos, então a gente tenta explicar para eles, né? Como é que é esse Jesus, né? Então, assim, ele foi humano, ele como nós. Então, as nossas dores, as nossas dificuldades, aquilo que a gente sente no nosso coração, Deus se tornou ser humano. Ele compreende isso. Né? Então, por mais que a gente, às vezes, não consiga explicar, mas ele percebe. Você comenta muito bem quando diz que a gente não consegue dimensionar isso. E, em grande medida, a cruz se tornou um objeto muito romantizado, né? Um amuleto, Um muitas amuleto. vezes, né? Então, as pessoas usam cruz aqui, cruz ali, cruz no brinco, cruz no pescoço, cruz em casa, mas não tem a dimensão do que realmente foi morte de cruz. Profundamente, assim,
não só dolorida, mas humilhante, Sim. né? Era uma morte muito cruel, lenta. Lenta. Quem era crucificado sofria muito, né? E a gente procurou vivenciar um pouco isso até para trazer à memória Uhum. né, A realidade, essa né? realidade, né, Sim. do que realmente foi. Por isso foi emocionante. E essa música fala isso, que a gente não tem como se calar diante do amor que foi demonstrado na cruz, né? Mesmo que o mundo me despreze. Mesmo que o mundo me despreze, a gente continua falando dessa cruz. Mas hoje, Rafael, eu quero falar sobre uma experiência pós-ressurreição, que foi ali, né? Morte na sexta-feira, sábado do silêncio, domingo da ressurreição. Uhum. E no domingo da ressurreição, que é chamado o primeiro dia da semana, Jesus teve vários encontros com os discípulos. Verdade. Né? E o Evangelho de João relata alguns desses encontros, mas em Lucas, especialmente em Lucas, e somente em Lucas, tem uma narrativa de um encontro de Jesus com os seus discípulos, chamado No Caminho de Emaús. Caminho de Mãos. Esse é um texto muito, para mim assim também, muito legal. Ele é marcante porque é uma experiência assim de encontro e uma experiência que se dá no caminho, né? E eu quero ler esse texto para a gente poder também refletir nessas palavras, nessa narrativa. Está em Lucas 24. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. Como, né? Olha Como se eu não só, né? soubesse, né? Como Jesus também sendo pedagógico aqui, Exato. né? Despertando e provocando, através das perguntas, um diálogo. Sim. Né? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. O chefe dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, olha só, né? Eles ouviram falar que Jesus havia ressuscitado. Eles já dizem, algumas das mulheres, né? As mulheres não tinham credibilidade na época, né? Perfeito. Elas não eram ouvidas. Né? Ele aparece primeiro a elas. Primeiras mulheres. Assim como, interessante, quando Jesus nasceu lá em Belém, os anjos anunciaram aos pastores. E os pastores também eram gente que não tinha credibilidade. Olha só. Eles não davam ouvidos aos pastores. E os anjos deram a mensagem primeiramente a eles. Interessante isso, né? Interessante. Deus usa as coisas loucas para confundir os que acham que sabem muita coisa, né? Foram de manhã as mulheres, né, bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Interessante, né? Eles ouviram, as mulheres contaram, alguns foram lá para verificar e mesmo assim eles ainda não acreditaram. Basta também ver Tomé, que teve dificuldade de acreditar. Aí Jesus disse, né, e ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória?
E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximar do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou pão, deu graças, partiu e deu a eles. E olha só o que aconteceu, Rafael. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Que coisa, né? Os olhos estavam fechados. Uhum. A partir do momento que Jesus parte o pão, os olhos deles ficam abertos. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Interessante esse texto, né, Rafael? Muito. Ele é um texto muito rico, essa narrativa, esse encontro de Jesus com esses dois discípulos, né? E eu quero destacar alguns pontos, acho que dá para destacar muitos, mas aí a gente ia Ia longe. longe, né? A gravação aqui, nós ia parar à noite aqui. Aliás, nós estamos gravando à noite para você assistir De manhã. no domingo de manhã, pelo Verdade. menos, né? O que me chama a atenção é que eles estavam a caminho, Uhum. no caminho de Emaús, um povoado que ficava 11 quilômetros de Jerusalém. E Jesus chega, Jesus entra, eles estão a caminho e Jesus daqui a pouco aparece lá. Esse é um destaque importante, porque muitas vezes na vida é assim, nós estamos a caminho e Deus nos surpreende. Deus Verdade. chega. Às vezes nós estamos no caminho, passando por boas situações, né? Temos momentos alegres, festivos, celebrativos. No nosso caminho há muita coisa boa, né? O nascimento de um filho, Sim. a concretização de um sonho, uma formatura, um trabalho, uma viagem, faz parte do nosso da caminhada. E ali Deus nos encontra. Mas nosso caminho também tem pedras, nosso caminho também tem dificuldades. Nosso caminho também tem choro, tem decepção, tem tristeza, tem um caminhar entristecido como esses dois discípulos, Sim. né? Que estavam frustrados, eles estavam decepcionados, porque, veja, Rafael, eles tinham uma expectativa. Sim. Eles tinham uma expectativa de que Jesus, o Messias, viria e estabelecer o seu reino à força, que ia tirar César, né, o imperador, e estabelecer ali. Imagina ser crucificado, né? Isso não entrava na cabeça deles. E de repente, né, aqueles a quem eles esperavam estava sendo crucificado como um criminoso. Exato. Né? Então tem uma frustração muito grande, Sim. essa tristeza é uma mistura de perda, de ausência, mas também de uma frustração de sonhos, de projeto, Uhum. de vida e de que se esperava. E Jesus entra nessa realidade, nesse caminho desses dois discípulos. Eu creio muito de que Deus entra nas nossas realidades assim, quando a gente às vezes menos espera. Sim. Aliás, quando a gente planeja muito e quer ter o controle, até de quando Deus vai agir, vem a frustração. Sim. Porque o nosso tempo é determinado pelo que nós queremos e desejamos. Mas quando nós permitimos que Deus entre, e Ele entra, independente de nós querermos ou não, Ele entra, Sim. mas quando a gente consegue perceber, isso faz toda a diferença. Sim. Mas no primeiro momento os discípulos não reconheceram, interessante isso. Diz aqui que eles estavam com os olhos como que vedados, fechados. E Jesus começa a entrar também com perguntas, né?
ele é muito pedagógico, é uma forma amorosa. Aliás, até eu disse isso no culto passado, quando Jesus entrou lá naquela sala com os discípulos que estavam temerosos, e ele entra desejando paz. Eu, se fosse Jesus, entraria já xingando os caras, né? Eu já entraria dizendo, puxa, vocês me abandonaram, me deixaram, né? Que amigos são esses? Sim. E já chamaria a atenção deles. E Jesus entra desejando paz. E Jesus entra nessa caminhada fazendo perguntas, querendo que eles falassem mais. E isso é muito interessante, porque no meio da tristeza, parece que quando a gente fala da tristeza, a gente lida melhor. Uhum. Né? Quando a gente tem um problema e a gente compartilha, o problema fica mais leve. Uhum. E Jesus vai perguntando para eles, por que vocês estão tristes? Né? O que está deixando vocês assim cabisbaixo? Então as perguntas de Jesus são perguntas curadoras. Ao mesmo tempo que Jesus provoca, Jesus gera neles uma reflexão. Sim. Né? E essa reflexão permite que eles se dê conta do que eles estão passando, ao ponto deles relatarem, e aí Jesus faz aquela memória dizendo, escuta, mas não estava escrito isso, não se falou do Messias desse jeito, vocês não conhecem os profetas? Parece, Rafael, que às vezes a gente precisa ser lembrado, que a gente passa por situações e a gente diz assim, poxa, por que comigo? Por que eu estou passando por essa situação? Mas a gente esquece de algumas promessas, a gente esquece que Deus disse, olha, eu estarei com você. A pergunta não é por que eu estou passando isso, mas é para quê? Qual finalidade? Saber que é uma promessa que Deus disse, eu estarei com você. Sim. E Jesus, ao trazer à memória deles essa experiência dos profetas, dos antigos, é como dissesse, escuta, vocês ouviram, vocês sabem, mas parece que quando a gente passa por alguma situação, a gente esquece. A dor é tanta que a gente só olha para a dor. Às vezes o problema é intenso que a gente só olha para o problema. Uhum. E o problema de olhar para o problema é que a gente só enxerga o problema. Os olhos estão vendados, né? Como ali os discípulos, né? De repente, eles enxergaram. Exatamente. E quando você olha só para o problema, você Uhum. não enxerga mais nada. Tem gente que só está enxergando agora o problema. Sim. Às vezes a gente, quando passou por situação, a gente só enxergou o problema. E aqui o convite de Jesus é, olha para trás, veja o cuidado de Deus, veja as promessas de Deus. É como se Jesus dissesse, eu estive e estou com vocês, então pegue isso, traga isso para o presente, né? Mas também não é só suficiente olhar para trás, é preciso olhar para frente, olhar para o futuro. E aí entra a dimensão aqui onde Jesus é convidado a permanecer, e Jesus até faz uma encenação de que vai continuar, mas eles convidam Jesus, né? Entra aí, fica com a gente. E quando Jesus entra, senta à mesa e ele parte o pão, aí eles enxergam a realidade. Parece que é assim na nossa vida, a gente enxerga a realidade quando algo concreto às vezes acontece. E aqui é na partilha, é no partir do pão. É quando algo é partilhado, os olhos dos discípulos se abrem. Nossos olhos se abrem quando as coisas são partilhadas. Seja partilhar uma tristeza, seja compartilhar uma situação. Aliás, eu vi esses dias um diálogo que foi muito interessante. Um homem disse para o outro homem, tenho fome. O outro respondeu, tenho pão. E ele questionou, mas nós não nos conhecemos. Aí o outro concluiu, mas a partir do momento da partilha nós nos conheceremos. As pessoas se conhecem no momento da partilha. É verdade. As pessoas se conhecem, elas criam vínculos quando as coisas são
partilhadas. Uhum. Enquanto elas não são partilhadas, a gente tem um desconhecimento. Por isso os discípulos só abrem os olhos quando eles enxergam essa realidade de partir o pão. Deus permite que muitas vezes a gente passe por situações e pessoas entrem na nossa vida e elas começam a partilhar e a gente começa a perceber uma realidade que não enxergava. Né? E isso é muito legal, porque quando a gente retém, a gente fica refém de nós mesmos, mas quando a gente partilha nossos sonhos, partilha a nossa vida, partilha nosso tempo, partilha os nossos dons, Sim. partilha os nossos recursos, enfim, quando a gente partilha, as pessoas são abençoadas e aquilo traz um renovo, aquilo nos impulsiona, aquilo abre os nossos olhos, traz esperança. Eu conheço história de pessoas que passaram por um sofrimento tremendo. E enquanto elas ficaram agarradas à dor delas, elas não conseguiam enxergar saídas. Mas a partir do momento que elas compartilharam a sua dor e aquela partilha delas aquela partilha ajudou que outros encontrassem saídas alternativas, isso deu à pessoa sentido de vida. Deu sentido de que elas poderiam ajudar, podiam abençoar. Então, até mesmo a situação mais difícil da nossa vida, ela pode ser para o outro bênção, quando ela é bem partilhada. Aquilo que a gente tem pode parecer insignificante, mas para alguma pessoa pode fazer sentido. Aquilo que a gente conhece, a gente pode achar que isso não tem valor, mas para alguma pessoa pode fazer diferença. É no partir, é no partilhar que os nossos olhos se abrem para o outro e para a ação de Deus. Então, minha reflexão nesse momento, Rafael, é que a gente perceba Jesus caminhando ao nosso lado. É preciso olhar Jesus do nosso lado. Sim. É preciso a gente se lembrar das promessas que Deus fez por nós. E é preciso a gente lembrar de que as coisas precisam ser partilhadas e não retidas. Porque aí a gente percebe a cura e a bênção e o milagre que Deus nos dá. E olha só, a história termina dos discípulos voltando e contando para os outros. É verdade, ele ressuscitou. Quando a gente experimenta essa partilha, a gente experimenta esse se abrir, esse movimento, esse caminho que se abre, a gente volta para a comunidade, a gente volta para os outros, a gente volta para a coletividade. Não tem como ficar sozinho, não tem como guardar para si, não tem como se reservar. Solidão não faz parte da nossa caminhada. Sim. É uma caminhada comunitária, coletiva, por isso que eles voltam para os demais. Que Deus, né, nos dê essa sabedoria. Isso só acrescentando, por isso que eu vejo assim o viver em comunidade tão importante, né? Às vezes a gente vê as pessoas, até pessoas que a gente conhece, eu não participo da comunidade, eu não participo, a minha fé me basta aqui na minha casa, né? E perde justamente essa partilha. Está com os olhos vedados. Exatamente, né? Mas a gente ouve muitas pessoas dizer isso. Não, por decepções na igreja ou com irmãos da igreja. Entristecidos, né? até. Entristecidos muitas vezes e diz, não, eu prefiro partilhar não, viver a minha fé aqui. Né? Mas não é isso que Jesus nos ensina. Né? Eu acho que é importante ressaltar isso, porque às vezes a gente ouve muitas pessoas do nosso círculo também de amigos, né? E olha a partilha que a pessoa está deixando de experimentar. Exatamente. Né? A Que bênção que ela está deixando, porque ela prefere ficar no seu canto, isso. no isolada, seu sozinha. quadradinho, né? Na sua, vamos dizer assim, na sua zona de conforto, não quer se envolver, não quer compartilhar, não quer se comprometer. Porque, na verdade, partilha é compromisso. Partilha requer doação. Sim. Doação de si e do outro. É mútuo. Agora, dá trabalho. Dá trabalho. Dá. Mas é profundo, é rico, é desafiador. A gente se transforma, a gente se torna melhor. Sim. Né? E é esse caminho que Jesus nos propõe. O Evangelho não é fácil. Mas quem disse que as coisas precisam ser fáceis para a gente se transformar? Sim. O Evangelho é profundo, ele é desafiador, ele é comprometedor.
Verdade. né? Mas é na comunidade, no outro, com outros, Uhum. nesse partir juntos, é que a gente cresce. E a gente é curado. Que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado, Rafael, também pelo teu compartilhar. Você tem compartilhado os teus dons, você tem compartilhado a música. Isso tem feito muita diferença na vida de várias pessoas. Isso é uma Amém. partilha, né? Amém. E Deus te deu esse dom para partilhar conosco e nos abençoar. Colocá-la a serviço, né? Exatamente. Obrigado. Amém. Vamos ouvir o próximo hino, então? Vamos lá. Deixa eu botar ele aqui agora. Pode? Dia a dia passam-se os instantes e o meu Deus me ampara em meu viver, pondo nele a minha fé constante. Nada temo, nada vou temer. É meu Pai de coração bondoso que me supre tudo em seu amor. Viva alegre ou em sofrer penoso, dá-me paz e alento, ó meu Senhor. Dia a dia Deus está bem perto e conselhos dele posso ter, segurança e auxílio em tempo certo me concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus. Forças te darei a cada dia, é promessa que Ele mesmo deu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento confiar em teu cuidado e amor, que com fé eu permaneça atento às promessas tuas, Redentor, e que possa em lutas, dores, trevas aceitar das tuas mãos, ó Deus, um a um os dias que me entregas nesta minha vida rumo ao céu. Essa música fechou bem. Uau. Né? Essa música, ela fecha bem com aquilo que nós estávamos conversando, né, Rafael? Completamente. No dia a dia, a gente lembra das promessas de Deus, né? Do cuidado dele, em todos os momentos ou circunstâncias. Eu agradeci a você, né, pela sua partilha, pelo dom que você nos abençoa através da música, né, da tua dedicação, mas eu também quero agradecer a duas partilhas para que o nosso programa
ele esteja no ar, né? Imagina. Ao Marco também, que Sim, tem essa é o nosso equipe aqui, né? cinegrafista, que dedica o seu tempo, né? Verdade. Tá aqui gravando, a Rose, cuidando do áudio. Sim, São experiências assim, né, de pessoas que se doam e na nossa paróquia, nossa comunidade, há muitos que se doam e se sim, dedicam. E à medida que cada um de nós, né, entender que a nossa vida ela só faz sentido quando a gente se doa, quando a gente quando a gente partilha, quando as pessoas entenderem isso, a gente poderá ter um lugar melhor, uma sociedade melhor, né? Uma comunidade melhor, né? é verdade. Que ao invés de consumir, apenas a gente está se doando, a gente está... Sim. E são várias pessoas que entenderam e estão entendendo isso. Isso eu sou grato a Deus né, por esse entendimento. Que bom. Amém. Deus seja louvado por isso. Né? Deus seja louvado por isso, com certeza. E hoje à noite, Rafael, aquele nosso convite especial, Então, faz aí. Claro, hoje à noite, então nós vamos ter novamente o programa Espiritualidade e Música. Então, tem sido um momento muito, muito especial para a comunidade, onde, além da música, né, ser preparada de uma forma bem especial, tem também todo esse preparo, né, da palavra, que você tem feito tão bem. Realmente é um momento onde a gente pode recarregar, talvez, as baterias, as energias, né, no primeiro dia da semana, que é o domingo. E certamente as pessoas que vêm aqui, que frequentam, a gente diz, puxa vida, fez diferença para mim, sabe? Eu saí dali mais leve, mais confiante para a semana que eu vou seguir. Então, fica aí o convite para você, para a tua família aqui de Joinville e também da região, por que não, né? Às 19 horas, aqui na Paróquia dos Apóstolos, nós teremos um duo, né, com piano e violino, então muito bem preparado. O Jean e a Elisa são ótimos músicos. Tenho certeza que vão auxiliar nesse construir comunidade, que é o que nós estamos falando aqui. Perfeito. É isso aí, tá aí o convite. É só chegar e participar. E bom. E vamos ter o nosso momento de oração final. Nesse momento quero orar com você. E se você quer participar junto, então convido a você curvar a sua cabeça e a gente ter o nosso momento de oração. Obrigado, Senhor, porque no caminho da nossa vida, enquanto caminhamos, Tu vens. Tu vens, Tu entras e traz para nós novas perspectivas. Muitas vezes estamos andando cabisbaixos, entristecidos, mas Tu nos traz esperança, Tu nos traz fé, Tu nos traz sentido. Por isso, Senhor, eu quero interceder por esses que nesse momento estão caminhando assim, que estão abatidos, desanimados, aflitos, angustiados, que Teu Espírito, Senhor, traga paz a esses corações, que Teu Espírito possa abrir os olhos e eles perceber a Tua presença, que Tu estás caminhando ao lado, que não estão sozinhos. E que ao perceberem, eles possam se abrir, como cada um de nós se abrir à partilha, à doação, à entrega, ao envolvimento, a se voluntariar, a ajudar, a compartilhar. Porque no compartilhar é que nós experimentamos esse Teu amor, essa doação. Abençoa-nos, Senhor, coloque a Tua mão sobre nós, sobre nossas famílias, nossos lares, sobre nossa cidade, nosso país, nossa igreja. Que o nosso coração se aqueça, assim como os discípulos se perceberam que o coração ficou aquecido à medida que foram ouvindo Jesus. Que o nosso coração se aqueça ao ouvir a Tua palavra. Tira-nos da frieza e aqueça a nossa alma. E assim nós nos colocamos também na oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido. Que Deus te abençoe, minha querida. Que o Senhor conceda paz, graça ao seu coração. Que você tenha um dia e uma semana muito abençoada com Deus. E nós vamos ouvir um hino que é Bênção da Irlanda. Bênção irlandesa, né? Bênção irlandesa, isso mesmo. Que é um hino muito bonito, porque ele fala desse reencontro, né, E Rafael? até te reencontrar. Até te reencontrar. Então, até a gente se reencontrar, que Deus nos abençoe. Amém. Um grande abraço. Até a próxima. Posso ir? Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo e até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. Que a luz do sol sempre aqueça o seu rosto e que a chuva molhe os teus campos e até